O que nós chamamos de teorema de Stokes? Bom, quais são as hipóteses? F de um D contido em R3 em R3, vou chamar de V para não confundir com o domínio da parametrização de superfície. V, campo vetorial no R3 com boa classe de diferenciabilidade. É a mesma ideia que eu já citei várias vezes. Eu vou derivar coisas, eu quero que as derivadas se comportem bem, porque depois eu vou integrar coisas com as derivadas, e para que as integrais sejam boas, as funções têm que ser contínuas. Então eu quero derivadas contínuas em alguma ordem. Então não é esse o foco, nossa preocupação. Diferenciável o quanto for preciso, para que tudo funcione. Então você tem um campo diferenciável. Você tem S, uma superfície parametrizada, regular por partes, orientável. Eu já vou escrever orientada, S, regular por partes, com S e bordo de S orientados coerentemente. Ou seja, a superfície S tem bordo, então tem que ficar bem claro para você o conceito de bordo, e tem que ficar bem claro que a orientação. Dada uma superfície orientável bonitinha, tem um bordo, identifiquei o bordo. Quantas maneiras eu tenho de orientar coerentemente? Tem duas. E duas maneiras de orientar não coerentemente, que são as 4 possibilidades de combinar vetor normal e sentido de percurso. Então, está orientado coerentemente. Então, vale a seguinte igualdade. A integral sobre a superfície S do hot F n ds, integral de superfície da componente do hot na direção normal, é igual à integral sobre o bordo de S do campo F. Essa integral aqui é a integral do tipo trabalho. Eu vou mostrar por que isso é verdade. Os principais highlights do que está acontecendo aqui. Vou fazer algumas observações importantes. Não é uma demonstração formal, mas é uma demonstração, algumas observações que são muito ricas no seu conteúdo. Não vai ser uma demonstração porque vai ter um ponto que eu não vou fazer, que é um ponto que não acrescentaria nada para a gente. Eu vou fazer aqueles pontos que são relevantes para a formação de vocês, para o primeiro curso. Primeira coisa bonita a perceber, e primeira pergunta, não é nem óbvio por que eu estou falando nisso. Observe que se um campo é bastante diferenciável, o divergente do hot é nulo. Sempre que um campo tiver suficiente classe de diferenciabilidade, o divergente do hot do campo F será sempre 0. Depois eu vou fazer uma observação na lousa. A gente já tinha provado uma coisa nesse espírito quando a gente fez aquela discussão do teorema de Green. Sabe o que eu demonstrei, sem ficar escrevendo isso, sem dar muita ênfase nisso? Lá atrás nós demonstramos que o hot do grade é 0. Várias aulas em seguida eu escrevia uma série de coisas na lousa, as condições de campo conservativo. A1 era que ele fosse gradiente, A2 é aquele integral era a diferença de potencial, A3 era que a circuitação era nula, e eu punha uma flechinha para baixo, e elas implicam que o hot é 0. O que eu estava dizendo?
que se o f é grade de alguém, o hot de f é zero. Ou seja, que o hot de um grade é sempre zero. Então, eu já demonstrei, naquele contexto, que hot de grade é sempre zero. Agora, eu vou provar que o div do hot é sempre zero, que o divergente do rotacional é sempre zero. Demonstração. O que é o hot mesmo? No espaço? Não vamos fazer confusão com o hot no plano e o hot no espaço. O hot no plano só tem uma componente, a componente K. O hot no espaço tem as três. O hot no espaço é o seguinte: I, JK, as derivadas parciais a serem calculadas e as três componentes do campo. Que é, na direção I. Na direção I é del R, del Y, menos del Q, del Z. Na direção I. Na direção J, lembra que na J troca o sinal. É menos del R, del X e mais del P, del Z. Que tem sempre uma troca de sinal. E na direção K, del Q, del X, menos del P, del Y. Na direção K, del Q, del X, menos del P, del Y. Quando o campo era plano, o R era zero, então essas derivadas aqui eram zero. E quando o campo era plano, não havia dependência de Z. Então as derivadas em Z também eram zero. Por isso que sobrava só a componente K. Para um campo bidimensional plano, o hot é apenas del Q, del X, menos del P, del Y na componente K. Porque essas daqui dão zero. Quando o campo é espacial, tem tudo. E o que é o divergente de um campo? O divergente de um campo não é a soma da primeira componente, desculpe, não é do F que eu quero calcular, é divergente do hot. Mas qual é a ideia de divergente? Eu não pego a primeira componente e derivo em x, a segunda em y, a terceira em z e somo tudo? Então, deriva a primeira componente em x, del 2r, del x, del y, menos del 2q, del x, del z. E vocês já estão prevendo o que vai acontecer. Vão aparecer derivadas de ordem mistas de ordem 2, se cancelando nas ordens trocadas, e o teorema de Schwarz garante que dá zero se for suficientemente diferenciável. É super bonitinho, né? Mas, agora deriva a segunda em y. Del 2p, del y, del z, menos del 2r, del y, del x. Mais, agora a terceira em z. Del 2q, del z, del x. E, finalmente, menos del 2p, del z, del y. E todos se cancelam, né? Del 2r, xy, del 2r, yx são iguais, um com mais, outro com menos, cancela. Menos del 2q, xz, mais del 2q, del z, del x. Ordem trocada, são iguais, sinais trocados, cancela. E o del 2p, yz nas duas ordens. O que o campo tem que ter para ter essa propriedade? As funções componentes têm que ser de classe C2. É isso que eu comentei quando eu escrevi aqui de classe CR. Para efeito desta teoria, a gente suporá sempre aquilo que for necessário para que os resultados valham. Então, todo mundo entendeu que o div do hot é zero? Nós já havíamos mostrado que hot do grade é zero.
Tem toda o hot, o rotacional, o gradiente e o divergente são chamados operadores diferenciais. E tem toda uma álgebra dos operadores diferenciais. E essas fórmulas são parte deste conjunto de fórmulas. Certo? Que o hot de um grade é sempre zero e que o div do hot é sempre zero. Tem toda uma manipulação algébrica para isso. Bom, segunda observação, muito interessante. Olha, duas superfícies que têm o mesmo bordo. Imagine duas superfícies com o mesmo bordo. Imagine duas superfícies com o mesmo bordo. Então eu vou pegar aqui uma curva, que vai ser o bordo. De duas superfícies, o bordo de uma superfície S1 igual o bordo de uma superfície S2. Então, o que eu estou imaginando? Imagina uma superfície que tenha isso como bordo, S1, e imagina uma outra superfície que tenha o mesmo bordo. Imaginaram que meu desenho está suficientemente claro? Vocês estão percebendo o que eu estou pensando aqui? Uma superfície S1 e uma outra superfície S2, ambas com o mesmo bordo, e o bordo é essa curva comum a ambas. Todo mundo enxergou o que eu estou imaginando? Uma curva de bordo, uma superfície e outra superfície, ambas com o mesmo bordo. Sabe o que acontece se eu calcular a integral do hot em cima de uma e da outra? Dá igual. Olha que não óbvio. Você pega duas superfícies que podem não ter nada a ver uma com a outra, elas só têm o bordo em comum. Aí eu pego um certo campo, calculo o rotacional do campo, que vai variar no espaço. Em cada ponto do espaço, o rotacional tem um certo valor. E eu calculo a integral do rotacional sobre um pedaço e a integral do rotacional sobre outro pedaço. Dá igual. Quem justifica isso? Teorema de Gauss. Por quê? Coloca em S2 a normal N2. Coloca em S1 uma normal coerente com a do S2, do N2. N1. O que eu quero dizer com pegar mesmo aqui? Imagine duas orientações coerentes, que deem no bordo a mesma orientação. Se eu pegar o normal aqui para cima, vai dar uma mesma orientação no bordo, quer eu olho S1, quer eu olho S2. Pega duas orientações, dois normais com essa condição. Agora olha o seguinte, a integral do hot de f N1 S1, ou eu coloquei por cima S2, então eu vou escrever 2 aqui. N2 S2 menos a integral sobre S1 do hot f escalar N1. São dois fluxos. Integral de superfície e de campo vetorial. O campo vetorial que eu estou usando é o hot. Eu estou aplicando a ideia de fluxo, integral de superfície de um fluxo em cima para que campo? Não para o f, mas para o hot f. Olha essa diferença dessas duas integrais. Não é a integral em cima da S2 menos a integral em cima da S1? Isso é igual a fazer um único fluxo sobre S2 unido com menos S1. Porque eu estou subtraindo. Então significa a mesma coisa que eu trocar o N1 pelo seu oposto e somar. Então tudo se passa como se, ao invés de subtrair as duas, eu invertesse o vetor normal N1 para o menos N1 e somasse as duas. Ao invés de subtrair, troca o N1 pelo oposto, troca o sinal, fica a soma.
Então fica a integral no S2 mais a integral no S1. Só que S2 para cima é S1 para baixo. Opa! Olha a reunião S2, S1. S2 para cima, S1 para baixo. Como elas tinham o mesmo bordo, fica uma região entre elas. Fica um sólido, ao qual eu posso aplicar o teorema de Gauss. A região entre S1 e S2 é uma região do teorema de Gauss. O S2 está para fora, para cima, no S1 eu pus para baixo, está para fora. E entre as duas eu tenho uma região tridimensional. Então, esta soma é igual à integral tripla no interior desta reunião S2 unido com menos S1, integral tripla do divergente do rotacional. Quanto que é o divergente do rotacional, turma? Que eu acabei de mostrar? 0. Então, quanto que dá essa integral tripla? 0. Opa! Então, aí tem alguma coisa a ser compreendida. Quer dizer que o fluxo do Hot não depende da superfície? Não. Olha que interessante. O fluxo do Hot não depende da superfície. Ele só depende do bordo. Por que eu posso afirmar isso categoricamente? O que essas duas superfícies tinham em comum? As superfícies não tinham nada em comum a não ser o bordo. Se as duas integrais dão iguais, é porque a integral não depende da superfície. Depende da única coisa que elas têm em comum, que é o bordo. Tudo bem? Terceiro passo. Imagina que o bordo é plano. Então imagina um bordo plano com S1, S2. Agora, tanto faz quantas superfícies eu coloque, não? Já vi que não depende da superfície. Tá certo? Já vi que a integral não depende da superfície S, só depende do bordo. Tá, então considera, já que só depende do bordo, e já que o bordo é plano, considera a região D plana aqui dentro. A integral do Hot F N sobre S é igual à integral do Hot F sobre D com que normal aqui, turma? Está vendo N? Agora imagine que isso é plano. Quem que eu vou pegar como normal? K. Aqui eu usei o teorema de Gauss. Agora, Hot F escalar K, que teorema diz alguma coisa sobre isso? Teorema de Green. Pelo teorema de Green, isso é a integral sobre o bordo de D de F df. Olha que argumento elegante. Já tinha falado hoje que essa matéria é bonita? Não? Então fique registrado. Olha que coisa linda, turma. O div do Hot é 0. Por causa disso, o fluxo do Hot não depende da superfície, só depende do bordo. Então, o fluxo do Hot tem que ser alguma coisa que só dependa do bordo. Porque ele não depende da superfície. Em duas superfícies que têm bordo em comum, ele é igual. Portanto, o fator comum é o bordo. Então, o fluxo de um Hot tem que ser algo que só depende do bordo. No caso de ser plano, eu sei que é o trabalho realizado no bordo, integral de f dr, pelo teorema de Green. Só faltou fazer desses 3 passos. Tem um passo que esse seria muito técnico, que nós não aprenderíamos nada de novidade, que seria perceber que isso vale não só quando é plano, como quando não é plano também. Eu mostrei, na verdade, o teorema de Stokes apenas para o caso em que o bordo é plano.
ficou faltando um detalhe, por isso que isso não é uma demonstração completa. Mas essas são as partes que nos interessam mais. Interessante isso, hein? Legal? Usar o Teorema de Stokes é sempre um trabalho que exige muito trabalho. Não é fácil fazer as contas com o Teorema de Stokes. Vou fazer um primeiro exercício. Mas isso é muito interessante.